Capítulo 5. Aliado. Minha mãe sempre me dizia que se eu rezasse aos deuses, eles nos resguardariam do mal. Rouzá, o deus do fogo, nos manteria aquecidas. Suta, a deusa da água, cercaria nossa ilha e nos protegeria. Ozã, o deus do ar, nos manteria saudáveis. E Glaidi, a deusa da terra, nos manteria alimentadas. Havia uma dúzia de outros deuses e deusas menores que cuidavam de tudo, desde a beleza até os animais, embora eu já tenha esquecido o nome da maioria. Mas também me lembro de que quando os calovaxianos chegaram, nós duas rezamos e não adiantou. Não acreditei que eles a matariam, porque os deuses nunca permitiriam. Ela seria rainha até que a velhice a levasse. Era um direito dela. Mesmo quando o sangue correu do seu pescoço e sua mão ficou frouxa em torno da minha, ainda não acreditei. Pensei que minha mãe fosse imortal, mesmo depois que a luz deixou seus olhos. Depois, chorei. E em seguida me enfureci. Não só contra os calovaxianos, mas também contra meus deuses, porque eles tinham deixado minha mãe morrer quando deveriam tê-la protegido. Os calovaxianos me obrigaram a substituí-los pelos deuses deles, semelhantes nos domínios, porém mais vingativos, menos clementes, mas, de um jeito ou de outro, isso não importava mais. Aquela parte de mim, a parte que desacreditava, havia sido destruída. Tento rezar agora. Deito na cama, esperando a meia-noite. Rezo desesperada e desesperançadamente a todos os deuses de que me lembro das duas religiões. Os meus se parecem mais com fantasmas agora, ecos de ancestrais que conheci um dia e dos quais me recordo mais pelas histórias do que pelas lembranças. Não deixo uma palavra sequer passar por meus lábios. No silêncio, a presença das minhas sombras é ainda mais pesada. A heresia é um pecado mortal, e tenho certeza de que eles lutariam entre si pela oportunidade de contar ao Kaiser, se somente assim pudessem finalmente se livrar do que deve ser um trabalho realmente terrível. Eles não deveriam nem mesmo falar uns com os outros, embora desobedeçam essa regra com frequência. Em geral, pego no sono com eles sussurrando. Agora o quarto está em silêncio pela primeira vez. Eles devem dormir em turnos, e essa é a única regra que sei que eles sempre obedecem, porque os três roncam horrivelmente, e eu só ouço um de cada vez. Um ronco irrompe na parede norte, tão profundo que parece fazer tremer o chão. Quando é a vez de o norte dormir, leste e sul normalmente riem embaixo de seu ronco, mas não estão rindo agora. Fecho os olhos e escuto, tentando isolar o ronco do norte para identificar alguma coisa por baixo dele. E lá está, um ronco gemido do leste, como um filhote de cão choramingando. O Kaiser vai ficar furioso se descobrir que os dois estão dormindo. Ele não gosta de correr risco e minhas sombras, como a maioria dos calovaxianos, o temem demais para arriscar despertar sua ira. Se apenas Sul está me vigiando esta noite, deve haver algo que eu possa fazer. Uma sombra é mais fácil de enganar do que duas, mas não muito. Ainda se trata de um homem devotado e mortal, cujo trabalho inteiro grita em torno de vigiar cada um dos meus movimentos. Mas então, escuto. Um terceiro ronco, áspero e leve, fácil de confundir com um vento particularmente desenfreado entrando pela janela rachada. A compreensão me inunda de alegria, que é rapidamente substituída por medo. Quais são as chances de, na mesma noite, Blaze aparecer e marcar o encontro e minhas sombras estarem todas adormecidas pela primeira vez em 10 anos? Muito menores do que as chances de eu estar caindo em uma armadilha.
Feliz se me vem à mente de novo e posso ver o rosto enraivecido e vermelho do Kaiser, o chicote na mão. Dessa vez a punição será pior. Mas se não for uma armadilha, se Blaze estiver realmente esperando na adega da cozinha e se tiver um pacto com Ampélio, como posso não ir? Quando a lua está alta no céu e tenho certeza de que quase todos estão dormindo, atiro a colcha para longe e deixo em silêncio a segurança de minha cama. Ainda não há som algum do outro lado das paredes, então chego mais perto de um dos buracos, meu coração batendo forte dentro do peito. Os roncos são inconfundíveis agora, vindo de cada um dos buracos. As sombras estão profundamente adormecidas. É possível, é claro, que tenham comido e bebido demais no banquete e caído em um sono profundo, mas não acredito em coincidências. A ideia de estar caindo em mais uma das armadilhas do Kaiser me paralisa por um momento, mas me forço a prosseguir. Não posso continuar a ser uma covarde. Sinto o chão de pedra gelada como se fossem agulhas na sola de meus pés, enquanto o atravesso na ponta dos pés, mas meus passos são mais silenciosos sem sapatos. Descalça, chego à porta e paro com a mão na maçaneta. Seria muito fácil, penso, voltar para a cama, afugentar os pensamentos sobre Blaze, Ampélio e minha mãe para o fundo da mente de uma vez por todas. Eu poderia enterrar tudo lá no fundo. Poderia evitar enraivecer o Kaiser e ele continuaria a me manter viva, mas penso no sangue que manchou meu vestido e minhas mãos, de Ampélio. Respiro fundo e me obrigo a girar a maçaneta e empurrar a porta, abrindo apenas o suficiente para me esgueirar por ela e sair no corredor. As portas dos quartos das sombras estão todas fechadas, mas há taças de vinho deixadas no chão diante delas. Alguma boa alma deve ter lhes trazido bebida do banquete, ou talvez não tão boa, dependendo do que mais havia no vinho. Muito inteligente, Blaze. Reprimo um sorriso antes de me dar conta de que pela primeira vez em séculos ninguém está me vigiando. Permito-me sorrir de verdade. Por um momento penso em minhas sombras adormecidas em seus quartos minúsculos e sinto-me tentada a espioná-los ao menos uma vez, mas não posso correr o risco de acordá-los. O sorriso permanece fixo em meu rosto enquanto prossigo pelo corredor. Como a adega fica na ala oeste do palácio, embaixo das cozinhas principais, preciso virar à esquerda. Ou será à direita? Sob a luz fraca das tochas presas na parede, não tenho certeza de nada. Basta uma única mudança na direção errada, uma única passagem errada, uma única pessoa no lugar onde não deveria estar. A ideia quase me faz correr de volta para a cama, mas sei que é apenas uma morte mais lenta que me aguarda lá. Tenho que fazer uma escolha. Tenho que confiar em mim mesma. Vou para a esquerda. Os sons dos farriças da madrugada sobem pela grande escadaria e percorrem os corredores, chegando até mim. Música e risos alcoolizados, gritos de alegria à custa de Ástria. Um brinde é erguido à princesa das cinzas, e eles contam as piadas indecentes que ouvi tantas vezes que já não me afetam. O caminho mais fácil até as cozinhas passa direto por eles. Desce as escadas e dobra uma esquina. Uma perspectiva assustadora considerando o estado deles. Mas existe um motivo para Blaze ter designado a adega da cozinha. E não é só porque ela fica escura e deserta a esta hora da noite. É por causa dos túneis. Quando éramos crianças, antes do cerco, Blaze estava determinada a explorar todas as passagens ocultas no castelo, desenhando dúzias de mapas rabiscados que somente ele conseguia entender. E como a mãe dele e a minha eram amigas íntimas e estavam sempre juntas, muitas vezes ele era obrigado a me levar junto. Eu explorei as passagens também.
Não chegamos perto de encontrar todas, mas durante o período de cerca de 1 ano que passamos a procurá-las, encontramos dúzias delas, incluindo uma que levava da ala leste do palácio à adega da cozinha. É o tipo de lembrança que julgava há muito perdida, como a maioria das minhas lembranças de antes do cerco, mas ver Ampélio hoje e depois Blaze fez com que todas retornassem. Ainda assim seria fácil demais perder a entrada após tantos anos. A escuridão não ajuda e não ousei trazer uma vela. As vozes dos farristas estão se deslocando agora, chegando mais perto, mas eles seguem para outra passagem, afastando-se de mim, e solto um suspiro de alívio. Quando chego ao corredor que me parece quase com certeza ser o correto, estendo a mão e corro os dedos pela parede. 10 anos atrás, a pedra ficava na altura dos olhos, então agora devia estar no nível da cintura, aproximadamente. Como é possível que eu tenha crescido tanto quando parece que foi ontem que vi minha mãe morrer? Mas era também outra vida. Estava prestes a desistir de encontrar a entrada quando passo a mão sobre uma pedra que se sobressai ligeiramente entre as demais. Como o nariz do guardião Alexis, tinha dito Blaze com um riso abafado quando a encontramos. O guardião Alexis era um guardião do ar cujo nariz era curvo como um arco, pronto para lançar a flecha, e que gostava de contar piadas que eu não entendia. Deve estar morto agora. Giro a pedra uma vez no sentido horário, 2 no sentido anti-horário, antes de empurrar a parede firmemente com o ombro. São necessários mais alguns empurrões até uma porta oculta e articulada se abrir, mas isso é bom. Significa que faz um tempo considerável que ninguém usa esse túnel. Com um último olhar para trás para ter certeza de não estar sendo seguida, dou um passo à frente e empurro a porta, fechando-a atrás de mim. O túnel é estreito e escuro, mas sigo em frente, tateando as paredes cobertas de pó, a fim de encontrar o caminho. Deveria ter trazido uma vela e sapatos. Faz uma década que alguém esteve neste túnel e as pedras que formam as paredes e o chão estão cobertas de terra e poeira, que grudam em minhas mãos e na sola de meus pés. Eu ando e o caminho serpenteia por uma distância maior do que eu me lembrava, espiralando de tal maneira que me faz ter certeza de que estou andando em círculos. De vez em quando, vozes abafadas vazam pelas pedras, e embora eu saiba que seus donos não têm ideia de que eu esteja aqui, prendo a respiração ao passar. De um jeito ou de outro, não tenho dúvidas agora de que isso vai acabar com minha morte. Mas não importa. Mesmo que não dê em nada e eu perco a vida, mesmo que seja uma armadilha, estou fazendo a única coisa que consigo. Finalmente, meu pé toca a madeira e eu paro. Agacho-me e limpo tanto quanto possível a terra e a poeira que cobrem a tampa que sei que está sob mim, tateando ao redor em uma busca da alça de metal frio. Ela surge sob minha mão e eu a viro, descobrindo que está enferrujada e não abre. Preciso jogar todo o peso do meu corpo contra ela para fazê-la girar 1/4 da volta completa. Então a viro várias vezes até meus braços queimarem e a tampa se abrir os centímetros necessários para que eu passe. Olá, sussurro para a escuridão abaixo de mim. Se estou bem lembrada, é uma altura de cerca de 3 metros até o chão de pedra da adega, e com meus pés descalços, é pouco provável que eu consiga descer sem ajuda. O som de passos arrastados se aproxima. Está sozinha? Murmura ele para mim em astreano. Levo alguns segundos para registrar as palavras. Preciso traduzir minha resposta na mente antes de falar, odiando a mim mesma ao fazê-lo. Agora até meus pensamentos são em calovaxiano. E você, está? Pergunto. Não pensei em trazer alguns guardas e o Kaiser comigo. Congelo, embora esteja certa de que ele está brincando.
Ele deve notar minha hesitação, porque suspira com impaciência. Estou sozinho. Pule que eu asseguro. Não tenho mais 6 anos, Blaze. Estou bem mais pesada, aviso. E eu estou bem mais forte, retruca ele. 5 anos na mina da terra dão nisso. Não consigo pensar em uma resposta. 5 anos escravizada em uma mina, 5 anos tão perto do poder natural da deusa da terra, Glyde. Não é de surpreender que ele pareça tão atormentado. Minha década no palácio foi um pesadelo, mas não se compara nem a metade do tempo em um lugar como aquele. No passado, aquelas minas haviam sido lugares sagrados, mas não consigo deixar de achar que os deuses nos abandonaram durante o cerco. Você esteve nas minas? Sussurro, embora não saiba o motivo da minha surpresa. A maioria dos astrianos foi mandada para as minas, mas, se Blaze ficou lá por 5 anos e não enlouqueceu, é porque é mais forte do que o menino de que me recordo. Duvido que ele possa dizer o mesmo de mim. Estive, responde ele. Agora se apresse e pule, Tel. Não temos muito tempo. Tel, Teodósia. Ignoro a urgência persistentemente incômoda de voltar e deslizo pelo buraco. As pernas primeiro. Por menos de um segundo, despenco em queda livre antes que os braços de Blaze surjam debaixo de mim, um sob meus joelhos e o outro nas costas. Ele me põe no chão, na mesma hora. Meus olhos demoram um pouco para se acostumarem à escuridão, mas depois seu rosto entra em foco. Ao contrário do salão de banquetes, posso olhar para ele de verdade agora, sem qualquer consequência. Seu rosto é comprido, como o do pai dele, mas com os olhos verdes escuros que herdou da mãe. Não há nada sobre seus ossos além de músculos fortes e a pele morena cinzentada. Uma cicatriz longa e pálida vai da têmpora esquerda ao canto da boca, e estremeço ao imaginar o que poderia tê-la causado. Ele sempre foi mais baixo do que eu alguns centímetros, mas agora eu tinha que olhar para cima se quisesse encará-lo. São quase 30 centímetros de diferença entre nós, sem falar na largura de seus ombros. Ampélio está morto. Declaro quando enfim consigo formar as palavras. O músculo em sua mandíbula salta e seus olhos se desviam de mim. Eu sei, diz ele. Ouvi falar que você o matou. A aspereza em sua voz faz com que eu prenda a respiração. Ele me pediu. Revelo em voz baixa. Ele sabia que se eu não o fizesse, o Kaiser mandaria outra pessoa fazê-lo. E depois eu também teria perdido a vida. Agora o Kaiser acredita que sou leal a ele acima do meu povo. E você é? Pergunta ele. Seus olhos se fixam nos meus, vasculhando-os em busca da verdade. Claro que não, respondo, mas minha voz vacila. É a verdade, eu sei que é. Mas só o fato de dizer isso é o bastante para que eu me lembre do chicote do Tem em minha pele, dos olhos cruéis do Kaiser sobre mim, deliciando-se com minha dor a cada vez que suspeitou que minha lealdade a ele não era forjada em ferro. Blaze me fita por um longo momento, avaliando-me. Antes mesmo que ele fale, sei que fui considerada insuficiente. Quem é você? Indaga ele. A pergunta é uma ferroada de vespa. Foi você quem quis me encontrar aqui, quem arriscou a vida de nós dois para isso. Quem é você? Retruco. Ele não hesita e mantém o olhar voltado para mim, como se estivesse lendo minha alma. Sou a pessoa que vai tirar você daqui. Ele diz isso com muita seriedade e sinto uma onda de alívio me atravessar. Faz 10 anos que espero ouvir essas palavras, que espero um vislumbre de liberdade. Nunca imaginei que seria desse jeito. No entanto, por mais brilhante que seja essa nova esperança, não consigo confiar nela. Por que agora? Pergunto. Seus olhos finalmente deixam os meus. Prometi a Ampélio que se alguma coisa acontecesse a ele, eu faria tudo para salvá-la.
Sinto meu peito oco. Você estava trabalhando com ele, afirmo. Eu já tinha imaginado isso, mas ainda assim dói ouvi-lo dizer seu nome. Blaze faz que sim com a cabeça, desde que ele me resgatou da mina da terra há 3 anos. Diz ele. Isso dói ainda mais. Sei que a vida de Blaze na mina era muito mais dolorosa do que a minha vida aqui. No entanto, enquanto eu estava esperando que Ampélio me salvasse, ele salvou Blaze, e não posso negar quanto isso me incomoda. O que foi que aconteceu com a garota que estava servindo no banquete? Pergunto, ignorando os sentimentos e me concentrando em outra coisa. Ela... Não consigo pronunciar as palavras, mas não é preciso. Ele balança a cabeça, embora seus olhos ainda estejam distantes. Marina é a preferida dos guardas. Eles não vão matá-la. Foi por isso que ela se ofereceu. Ela vai nos encontrar no navio. Navio? Pergunto. O navio de Dragonsbane, responde ele, mencionando o mais conhecido dos piratas astreanos. Suas ações são responsáveis por várias das cicatrizes em minhas costas. Blaze percebe minha confusão porque suspira. Está escondido a quase 2 quilômetros costa acima, numa pequena enseada, logo depois da floresta de ciprestes. Tenho uma vaga ideia da área a que ele se refere, embora não tenha saído da capital desde o cerco. Posso ver o topo dos altos ciprestes da janela de Cress. Ainda assim, não quero me permitir acreditar no que ele está dizendo até ele pronunciar as palavras. Vamos tirar você daqui. Hoje à noite, diz ele, e tudo em mim se desenrola. Sair daqui. Esta noite. Não me permiti pensar nessa possibilidade quando desci até aqui. Não me permitir nem mesmo uma centelha de esperança de que quando essa noite terminasse eu estaria livre do domínio do Kaiser. Mas agora eu me permito pensar nisso. A liberdade está ao alcance de minha mão, embora o pensamento me aterrorize tanto quanto me anima. Afinal, já estive perto da liberdade antes e dói muito quando ela nos é arrancada de novo. E depois? Pergunto, incapaz de impedir que a vertigem transpareça em minha voz. Não posso evitar. A ideia da liberdade está tomando conta de mim e, embora eu sinta que ela pode ser arrancada de mim tão rápido quanto me foi oferecida, é esperança. E é mais real do que qualquer coisa que senti em 10 anos. Há países que aceitam refugiados astreanos, diz ele contando nos dedos. Austrália, Stacriveiro, Timore. Vamos para um deles. Construir uma vida nova lá. O Kaiser jamais vai encontrar você. A esperança que inunda minhas veias crepita. Ela não morre, mas se retorce em algo novo e inesperado. Em todas as minhas fantasias de ser resgatada, nunca imaginei que seria desse jeito. Pensei em Ampélio vindo até mim com raiva e exércitos e um plano para retomar Ástria. Odeio viver sob o jugo do Kaiser, mas este palácio é minha casa. Nasci aqui e sempre imaginei lutar para recuperar o trono de minha mãe e mandar os calovaxianos de volta para a terra estéril e deserta de seu país natal. Dei meus primeiros passos aqui. A ideia de deixar meu lar é o que eu quis durante 10 anos. Mas nunca mais voltar? Sinto isso como um soco nas entranhas. Você quer fugir? Pergunto em voz baixa. Blaze estremece com a última palavra. Afinal, ele foi criado neste palácio também. Abandoná-lo pode não ser fácil para ele igualmente, mas ele não recua. Essa nunca foi uma luta que poderíamos vencer, Tel. Com Ampélio havia uma chance, mas agora todos os guardiões estão mortos. As forças que Ampélio conseguiu reunir se dissiparam depois que ele foi capturado, e não eram muitos para início de conversa, talvez 1000. 1000? Repito, meu estômago se contraindo, estou chocada. Existem 100.000 astreanos. Os olhos dele se desviam dos meus e passam a fitar o chão de pedra. Existiam 100.000 astreanos. Ele me corrige com uma careta. Os últimos números que ouvi nos deixam mais perto de 20. 20.000.
Como isso é possível? O cerco tirou muitas vidas, mas teriam sido tantas assim? Somos uma mera fração do que já fomos. Desses 20.000, continua Blaze ignorando meu choque, metade está nas minas, incapaz de fugir. Isso eu sei. As minas eram fortemente vigiadas antes da revolta da mina do ar na semana passada. Tenho certeza de que o Kaiser dobrou o número de guardas desde então. Mas, se você fugiu, tem de haver um jeito. Argumento. Eu tinha Ampélio. Nós não, diz ele, mas não entra em detalhes. Dos outros 10.000, Dragonsbane contrabandeou cerca de 4.000 para outros países, o que deixa 6.000 em Ástria. Talvez 3.000 aqui na capital. Nenhum deles lutou um dia sequer na vida. Muitos são crianças que nunca viveram em um mundo não governado pelo Kaiser. Nunca levantaram uma arma. 1.000 estavam dispostos a experimentar. Eu mal o escuto. Enquanto eu fazia o jogo do Kaiser, 80.000 pessoas do meu povo morriam. Toda vez que o chicote açoitava minha pele e eu amaldiçoava meu país e aqueles que tentavam salvá-lo, meu povo era assassinado. Enquanto eu dançava e fazia fofocas com Cres, eles enlouqueciam nas minas. Enquanto eu me banqueteava à mesa do inimigo, eles morriam de fome. O sangue de 80.000 pessoas está em minhas mãos. Esse pensamento me deixa entorpecida. Em breve entrarei de luto por eles, e, uma vez que eu comece, não sei se algum dia serei capaz de parar. Mas não posso fazer isso agora. Eu me obrigo a pensar, em vez disso, sobre as 20.000 pessoas que ainda estão vivas, pessoas que estão esperando há 10 anos que alguém as salve, exatamente como eu esperei. Chegou a hora de os pequenos pássaros voarem, diz Ampélio antes de me mandar matá-lo, dar fim à sua vida para salvar a minha. Ele não pode mais nos salvar, mas alguém tem de fazê-lo. Há 10.000 nas minas, digo quando recupero a fala. As palavras saem roucas e desesperadas. 10.000 astrianos fortes e furiosos, que ficariam felizes em lutar, depois de tudo por que passaram. E o Kaiser sabe disso. É por isso que as minas estão ainda mais bem vigiadas do que a capital, comenta Blaze sacudindo a cabeça. É impossível. Impossível. A palavra me perturba e eu a ignoro. Mas os 1.000 que você mencionou, digo, podemos tê-los de volta? Não podemos? Se trabalharmos juntos. Ele hesita antes de sacudir a cabeça. Até o fim da semana, todo astriano do país saberá que você foi quem matou Ampélio. Vai ser difícil para você recuperar a confiança deles depois disso. A ideia me dá náuseas. Mas tenho certeza de que o Kaiser esperava essa reação quando me ordenou que matasse Ampélio. Mais uma maneira de me separar do meu povo, fazendo com que me odeiem tanto quanto a ele. Vamos explicar a eles. Eles conhecem o Kaiser agora, conhecem seu jogo, podemos fazê-los mudar de ideia, sugiro esperando que seja verdade. Mesmo que pudéssemos, não vai ser suficiente. Ainda são 1.000 civis contra 100 vezes mais soldados calovaxianos treinados. Mordo meu lábio inferior. E Dragonsbane, insisto. Se ele está do nosso lado, podemos lutar. Ele deve ter feito aliados em suas viagens, deve conhecer pessoas que podem ajudar. Dragonsbane tem sido uma pedra na bota do Kaiser desde o cerco, atacando seus navios, afundando diversas fortunas em pedras do espírito que ele pretendia vender, contrabandeando armas para rebeldes astrianos. Mas Blaze não parece convencido. A lealdade de Dragonsbane é apenas a Dragonsbane. Ele diz isso como se estivesse citando palavras ouvidas muitas vezes. Estamos do mesmo lado agora, mas é melhor não colocar fé demais nele. Sei que isso não é o que você quer ouvir, e também não é o que eu queria dizer. Mas toda a esperança da revolução morreu com Ampélio, e já não era muita. Tudo o que podemos fazer agora é ir embora, Tel. Sinto muito.
Venho sonhando com a liberdade todos os dias desde o cerco, esperando, esperando e esperando por este exato momento, quando alguém me levaria para o mais longe possível desse lugar. Posso ter uma vida nova em alguma praia distante sob o céu aberto, sem sombras a me vigiar, sem ter de me preocupar com cada palavra que digo, com cada mudança em minha expressão. Eu nunca mais teria de ver o Kaiser, nunca sentiria o chicote em minhas costas outra vez, nem teria de me curvar a seus pés, nunca mais teria de me perguntar se aquele seria o dia em que ele finalmente acabaria comigo. A liberdade está ao alcance de minha mão. Posso ir embora sem olhar para trás. No entanto, no mesmo instante em que penso isso, sei que não é verdade. Ampélio passou a última década tentando salvar Astria, porque ali era nosso lar, porque havia pessoas, como Blaze, que precisavam dele, porque ele jurou aos deuses proteger Astria e sua magia a qualquer custo. Seu sangue está em minhas mãos agora e, embora eu saiba que foi inevitável, ainda assim tirei um herói de um mundo onde eles são poucos e preciosos. 80.000 pessoas. É um número imenso. 80.000 mães, pais, filhos, 80.000 guerreiros, artistas, agricultores, comerciantes e professores. 80.000 túmulos sem identificação. 80.000 pessoas do meu povo que morreram à espera de alguém que as salvasse. Acho que gostaria de ficar, digo a ele em voz baixa. Blaze se vira para mim espantado. O quê? Agradeço todo o trabalho que você teve de verdade. Não sei o que aquele monstro fez a você, Tel. Que mentiras ele contou, mas você não está segura aqui. Eu estava lá hoje à noite quando ele exibiu você como um troféu. Isso só vai piorar. Não consigo nem imaginar como poderia ser pior. Não vou pensar nisso. Só vai enfraquecer minha já incerta determinação. Não temos o número deles, Blaze. Você está certo. Se o atacarmos de igual para igual, perderemos a rebelião pela qual Ampélio deu a vida. Terá sido em vão. Mas, se eu ficar, posso obter informações. Posso encontrar pontos fracos, descobrir os planos deles. Posso nos dar uma chance de retomar nosso país. Por um momento, ele quase pareceu o menino que conheci. Um menino que eu seguia e em quem grudava, não importa o quanto ele tentasse se livrar de mim. Você não pode me dizer que estou errada, argumento. Sou sua melhor chance. Ele sacode a cabeça. É perigoso demais. Você acha que não tivemos espiões antes? Tivemos dúzias deles, e ele sempre os descobre. E não me leve a mal, mas eles eram muito mais estáveis do que você. Eu estou bem, protesto, embora ambos saibamos que é mentira. Ele me observa por um instante, buscando em meu rosto qualquer sinal de hesitação que possa usar contra mim, mas não vou dar isso a ele. Quem é você? Pergunta ele. É uma pergunta muito simples, mas eu hesito. Nós dois sabemos que é um teste em que não posso falhar. Engulo em seco, forçando-me a olhá-lo nos olhos. Meu nome é Tel. O nome fica preso em minha garganta e sou criança outra vez, encolhida no chão, frio de pedra, enquanto o Kaiser e o Ten estão de pé à minha frente. Quem é você? Pergunta calmamente o Kaiser, mas, toda vez que digo a ele, o chicote estala em minhas costas e eu grito. Isso continua por horas. Não sei o que querem de mim. Continuo a dizer a verdade, continuo a dizer a eles que meu nome é Teodósia Eirene Rousara. Meu nome é Teodósia. Meu nome é Tel. Até que não digo mais. Digo-lhes que não sou ninguém. É quando eles param. É quando o Kaiser se agacha a meu lado com um sorriso bondoso e coloca um dedo sob meu queixo, obrigando-me a encará-lo. É enquanto ele me diz que sou uma boa menina e me dá um novo nome, como se fosse um presente. E fico grata. Mãos quentes seguram meus ombros, sacudindo-me para frente e para trás. Quando abro os olhos, o rosto de Blaze está a centímetros do meu. Os olhos escuros e mais duros do que me lembrava. Seu nome é Teodósia,
afirma ele. Repita. Ergo a mão para tocar seu rosto, traçando a cicatriz. Ele estremece. Você tinha um sorriso lindo. Digo, minha voz falha. Sua mãe disse que ele lhe causaria problemas um dia. Ele deixa cair as mãos como se minha pele o queimasse, mas ainda me olha como se eu fosse um animal selvagem, como se eu pudesse atacá-lo a qualquer momento. Abraço meu corpo e me encosto na parede. O que aconteceu com ela? Pergunto em voz baixa. Acho que ele não me escuta a princípio, então vira o rosto e engole em seco. Foi morta no cerco, responde ele depois de um instante. Ela tentou ficar entre os calovaxianos e sua mãe. Claro que tentou. Nossas mães eram amigas desde o berço, um vínculo mais forte que o sangue, elas diziam. Eu a chamava de tia. Por mais horrível que tenha sido, ao menos foi rápido, e sou grata por isso. Minhas pernas cedem e desabo no chão empoeirado. E seu pai? Pergunto. Ele sacode a cabeça. Os calovaxianos têm experiência na conquista de países. Eles sabem que precisam matar os guardiões e os guerreiros primeiro. Ele me diz. Ampélio foi o último. Tentei fazer com que fosse indolor, murmuro. Era o mínimo que eu poderia fazer, mas ele já estava com tanta dor que não sei se ajudou. Blaise assente com a cabeça, mas não diz mais nada. Senta-se a meu lado no chão, cruza as pernas e de repente quase sinto como se fôssemos criança outra vez, em nossas aulas esperando que os professores dessem algum sentido ao mundo à nossa volta, mas nada no nosso mundo faz sentido. Teodósia, fala ele outra vez, você precisa dizer. Engulo em seco quando as sombras tornam a se aproximar, mas não posso deixar que elas me dominem. Eu sou Teodósia, Eirene, Rosara, digo a ele, e sou a única esperança do meu povo. Por um momento ele me fita. Ele vai dizer não e eu nem tenho certeza se ele está errado. Em vez disso, ele suspira longa e dolorosamente e desvia o olhar. De repente, parece muito mais velho do que seus 17 anos. Parece um homem que já viu demais do mundo. Que tipo de informações? Pergunta por fim. Meu sorriso é frágil. Eles não são infalíveis, não importa no que o Kaiser gosta de acreditar. A revolta do mês passado, na mina do ar? Ele desvia o olhar de meu rosto. A que matou umas centenas de astreanos e feriu mais do que o dobro disso? Desencadeada, indaga. Desencadeada por um terremoto, entre todas as coisas. Os astreanos viram uma oportunidade para se revoltarem e aproveitaram. O Kaiser disse que Ampélio a provocou, mas ele era um guardião no fogo, não da terra. É claro que o Kaiser não se baseia na lógica e nem nos fatos. Ele diz que Ampélio a provocou, e isso basta para os calovaxianos, informo. Além disso, morreu quase a mesma quantidade de calovaxianos, acrescento. Suas sobrancelhas espessas se erguem. Não ouvi falar disso. O Kaiser deve ter mantido em segredo. Ele não ia querer que ninguém soubesse quanto dano um grupo de rebeldes astreanos podia causar. Você conhece o Tem? O rosto de Blaise se torna sombrio e ele dá um grunhido de confirmação. A filha dele me considera uma amiga, e ela tem a língua solta. Digo, enquanto a culpa forma um nó em meu estômago. Cress é minha amiga, mas também é filha do Tem. É mais fácil pensar nelas como duas pessoas separadas. Estou surpreso que permitam que ela fique perto de você, comenta ele, balanço a cabeça. Para ele, sou apenas uma garota destruída, um troféu ensanguentado de mais uma terra que eles conquistaram, afirmo. Eles não me veem como uma ameaça. Ele franze o senho. E o Kaiser, você não sabe nada sobre ele? É difícil, admito. Ele toma cuidado para parecer mais Deus do que humano. Até mesmo os calovaxianos morrem de medo da ira dele para se arriscar a fazer fofocas. Pelo menos onde alguém possa ouvi-los. E o Prince, prossegue ele. O Prince Oren
como ele me pediu que o chamasse, ouço o recitar de novo para mim os nomes dos astrianos que ele matou em seu 10º aniversário, embora eu tenha certeza de que houve muitas outras matanças desde então. Ele não se lembra de todos os nomes, não é? Empurro para longe esse pensamento e encolho os ombros. Não o conheço muito bem. Ele esteve em treinamento no mar nos últimos 5 anos. É um guerreiro, e dos bons pelo que eu vi. Prossigo pensando mais sobre nossa conversa no banquete, como ele me seguiu após a execução de Ampélio para ter certeza de que eu estava bem, quando ninguém mais pensou 2 vezes em mim. Mas ele tem um fraco pelo heroísmo. Suponho que isso vem do seu desejo de proteger a mãe. O Kaiser não parece particularmente ligado a ele, nem como herdeiro. Acho que se sente intimidado por ele. Como eu disse, os calovaxianos não amam o Kaiser, eles o temem. Tenho certeza de que muitos deles estão esperando o dia em que o Prince o substituirá. A expressão de Blaze é cautelosa, mas posso ver sua mente trabalhando. Você ouviu algo sobre Berserkers? A palavra é estranha, mas com certeza é calovaxiana. Berserkers? Repito. Acho que não. É uma espécie de arma, explica ele. Houve boatos sobre eles, mas ninguém conseguiu descobrir em primeira mão o que fazem, ou pelo menos ninguém conseguiu sobreviver para contar. A filha do Ten pode saber de alguma coisa, sugiro. O desespero transparecendo em minha voz. Preciso ser útil, preciso de fazer alguma coisa. Posso tentar descobrir mais. Ele solta o ar ruidosamente, apoiando a cabeça na parede. Está fingindo considerar a ideia, mas sei que o convenci. Não ofereço muito, mas ele não tem outras opções. Vou precisar encontrar um jeito de ficar em contato, diz ele por fim. O alívio me inunda e não consigo conter uma risada. Com certeza você não pode drogar minhas sombras de novo. Ele parece surpreso por eu ter descoberto seu truque, mas dá de ombros. Eles vão pensar que exageraram no banquete, sem dúvida, não vão querer que o Kaiser saiba disso. O Kaiser acaba sabendo de tudo, comento. Dessa vez as sombras podem levar a culpa, mas se houver um padrão, mesmo que seja uma pontinha de padrão, ele vai dar um jeito de me responsabilizar. Ele pensa por um momento, mordendo a parte interna da bochecha. Acho que tenho uma ideia, mas primeiro preciso encontrar ajuda, diz. Pode demorar alguns dias. Eu vou encontrar você. Não se arrisque vindo me procurar. Nesse meio tempo, veja o que pode fazer quanto ao Prince. O que é que você quer dizer com isso? Ele me olha de cima a baixo, avaliando-me de novo, mas dessa vez de um jeito diferente, que não consigo identificar. Você diz que ele gosta da ideia de ser um herói, diz ele, um sorriso cruel surgindo em seus lábios. Você não é uma donzela precisando ser salva? Não consigo evitar uma risada. Dificilmente eu despertaria o interesse dele. O Kaiser jamais permitiria. E príncipes mimados sempre querem o que não podem ter. Você percebe muitas coisas, mas notou a maneira como ele olhou para você? Pense em como ele me observa no banquete. Como perguntou se eu estava bem, mas a ideia ainda parece ridícula. Do mesmo jeito que ele olhou para todos, imagino, com uma expressão esculpida em pedra e gelo. Não foi o que pareceu, retruca ele. O Prince poderia ser uma fonte de informações inestimável. A ideia de o Prince Oren nutrir uns sentimentos por alguém é risível. Duvido que haja um coração em seu peito. No entanto, não consigo deixar de pensar em como ele me pediu que o chamasse pelo nome. Vou ver o que posso fazer, declaro. Blaze pousa uma das mãos em meu ombro. Sua pele é quente, apesar da adega gelada. Perto, assim, posso ver o pai nele, na boca carnuda e no queixo quadrado. Mas ele guarda muita raiva, mais raiva do que nossos pais jamais conheceram. Isso deveria me assustar, mas não assusta. Eu compreendo. 1 mês, diz ele, depois de um instante. Em 1 mês partiremos de qualquer maneira. Mais 1 mês sob o jugo do Kaiser parece uma eternidade. Porém, também sei que não é muito tempo para virar o jogo. Não é tempo suficiente para fazer muitas coisas, mas terá de bastar.
Um mês. Concordo. Blaze hesita por um instante, parecendo querer dizer mais. Essa gente destruiu nossas vidas, Tel. Afirma finalmente, a voz falhando ao pronunciar meu nome. Dou um passo na direção dele. É uma dívida que vamos cobrar. Faço a ele uma promessa. As palavras não me chocam tanto quanto a veemência por trás delas. Não pareço eu mesma, nem para meus ouvidos, ou pelo menos não pareço Tora. Mas, quando os olhos de Blaze se suavizam e ele me puxa para si e me abraça, eu me pergunto se estou começando a parecer Teodósia. Faz muito tempo desde que alguém além de Cress me tocou desse jeito, com amor e consolo genuínos. Por pouco não me afasto, mas ele cheira a Ástria e me dá a sensação de que estou em casa.